Olá, seja muito bem-vindo ao iPadcast. O podcast que hoje está novamente com a nossa diaconisa Thaís aqui, para a glória de Jesus. Glória a Deus. Diaconisa, a gente está aqui para falar sobre um tema que é um tema que a gente vai vendo que é necessário nos dias de hoje, né? É o tema de avivamento, e o nosso tema é avivamento começa em mim. Então, quando a gente fala em avivamento, geralmente a gente pensa em igrejas lotadas, né? Pessoas, multidões, né? Aquelas pessoas clamando a Deus. Quem é mais, vamos dizer assim, um pouco mais culto, já leu os livros, né, de avivamento, que são maravilhosos. Vão lembrar aí do avivamento no País de Gales. Vão lembrar também do avivamento que aconteceu no meio da pandemia, né, nos Estados Unidos, numa faculdade, onde os jovens ficaram por mais de 5 ou 6 dias, se eu não me engano, orando dentro da faculdade, não queriam mais sair dali por causa da presença de Deus, que era muito forte. E hoje, coube a Deus colocar no nosso coração, trazer essa palavra para quem vai assistir, para você que vai estar assistindo o podcast. E o podcast de hoje, né, com essa temática de avivamento, tem a intenção de não só reforçar a sua fé, mas de que criar e acender uma chama, não precisa ser uma chama, somente uma faísca. É verdade. Só essa faísca para poder iniciar esse avivamento que a nossa cidade, o nosso país, ele tanto precisa nessa noite. Então, seja muito bem-vindo ao podcast. Diaconisa Thaís, a paz do Senhor. A paz do Senhor Paulinho, a paz do Senhor irmãos. Glórias a Deus. Vamos começar, né? Então a gente vai ver que o texto base, ele está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz o seguinte, a parte B, né? Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Muito maravilhoso esse texto, muito usado em várias pregações, em vários cultos de avivamento, né? E a gente vai estar conversando com a nossa diaconisa Thaís, que é uma irmã que há um tempo, né, vem se preocupando com essa questão de avivamento, de avivar a obra de Deus, avivar a si mesmo, né? E como o tema do nosso podcast de hoje diz, o avivamento ele começa em mim. Diaconisa Thaís, eu quero que a senhora conte. Senhora não, né? A gente é amizade, né? Chamar de senhora vai parecer que a senhora é muito mais velha do que eu, né? Verdade. Thaís, eu quero que você conte para nós como é que iniciou esse desejo, essa vontade de conhecer o avivamento e estudar mais sobre o avivamento, querer entender mais sobre o avivamento e querer ser avivado. Aí depois a gente fala dos pilares, tá? Tá bom. A questão do avivamento, eu creio que surgiu no início, quando eu fui congregar na IPAD Missões, porque até então eu não conhecia o avivamento. Conhecia a Deus, conhecia um pouco, muito pouco da palavra, mas quando eu cheguei na IPAD Missões, eu fui realmente entender o que era o avivamento, o que era você sentir a presença de Deus, porque a nossa igreja é uma igreja pentecostal. Sim. Uma igreja onde tem os dons do Espírito. Sim. Então eu cheguei ali e eu comecei a conhecer aquilo, algo que eu não conhecia, algo que o Senhor ele também começou a se revelar para mim. Então assim, no começo eu buscava muito pelos dons. Eu lembro que demorou bastante para eu receber o batismo com o Espírito Santo, e eu lembro que eu buscava muito. Eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo e eu orava muito por isso, eu jejuava para ser batizado com o Espírito Santo. E eu lembro que o meu esposo ele foi batizado no Espírito Santo primeiro do que eu. Eita. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu não sou batizada no Espírito Santo. Mas eu perseverei, busquei e comecei a meditar na palavra, comecei a ter um pouco mais de intimidade com a palavra de Deus. E um dia aconteceu, eu fui batizada no Espírito Santo. E aí veio aquele primeiro amor, de quando a gente chega verdadeiramente na presença de Deus. Uhum. E quando a gente sente esse primeiro amor, que a gente tem uma sede de Deus, porque eu acredito que o avivamento ele acontece na nossa vida a partir do momento que a gente tem sede de Deus. Quando a gente vai olhar a palavra de Deus, em Isaías capítulo 4, versículo 3, a palavra do Senhor ela vai dizer que derramarei água sobre o sedento.
Não tem como Deus derramar algo sobre você se você não tem sede daquilo. Então eu acredito que o avivamento ele surge na nossa vida a partir do momento que a gente começa a ter sede de Deus. Glória a Deus. Começa a ter sede de buscar a Deus, de querer conhecer a Deus. E eu acredito que foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a ter sede de Deus. E quando a gente chega no primeiro amor, a gente tem essa sede. A gente quer conhecer, a gente quer trabalhar para Deus, a gente quer agradar a Deus. E foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a ter sede de Deus. E eu percebi que a partir do momento que eu comecei a ter sede de Deus, sede da palavra de Deus, de buscar a Deus em oração, eu me tornei uma pessoa avivada. Eu me tornei uma pessoa que sentia a presença de Deus, que sente a presença de Deus e que se preocupa em sentir a presença de Deus. Até porque a presença de Deus ela é maravilhosa e tem um louvor que eu gosto muito que fala: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Glória a Deus. E é exatamente assim. Quando você está na presença de Deus, que você sente a presença de Deus, você não sabe mais viver em outro lugar. E vez ou outra, a gente como ser humano, a gente acaba afastando um pouco essa presença. Afasta com atitudes. Hoje a gente vive em um tempo em que a gente não tem tempo. Então o que acontece? Por não ter tempo, a gente faz tudo meio que maçante na correria. Vira aquela rotina. E a obra de Deus, as coisas de Deus, elas não podem ser feitas dessa forma. A gente precisa ter um tempo de busca, um tempo de intimidade com Deus. Porque senão aquilo torna algo que virou uma rotina na sua vida. Você já não sente a presença de Deus como você sentia antes. E você vai se acostumando com aquilo. E é nesse momento onde você se acostuma que você precisa ter um despertar para poder buscar um avivamento. Eu não posso continuar da forma que eu estou. Eu preciso retornar aonde eu parei, onde eu estava. E detalhe, olha, não quero mais que seja daquela forma, tem que ser mais do que aquilo. Eu acredito que é dessa forma que o avivamento ele aconteceu comigo, tanto no início como também no decorrer da minha caminhada, porque existem vários episódios da minha vida em que eu precisei buscar mais de Deus. E para mim o avivamento ele é quando a gente sente que Deus tem algo a mais para derramar sobre as nossas vidas. Então em vários episódios da minha vida espiritual, eu senti que eu precisava buscar mais de Deus, que eu estava falhando em alguns pontos. E eu acredito que daí que parte o avivamento. Glórias a Deus. Thaís, muito bom aqui. Tem vários pontos pra gente comentar aqui sobre o que você falou, né? Primeiro você falou sobre o primeiro amor, né? E às vezes a gente, quando chega, quando conhece a Deus, a gente está no primeiro amor e acha que o avivamento vem no primeiro amor, né? Eu lembro que quando eu me converti também, nossa, era um fogo que ardia no meu coração e fazia lá, nossa, limpava a igreja, tudo eu fazia. E aí, coisas que depois eu fui amadurecendo, fui ficando mais velho, né, vamos dizer assim, eu comecei a perceber que eu não tinha qualidade, é o que você falou, eu não tinha qualidade em tudo que eu fazia. Eu fazia bastante coisa, nossa, tinha um ânimo, uma vontade, mas não tinha qualidade no que eu fazia. Por quê? Eu fazia tudo e como eu fazia tudo de qualquer jeito. Isso que eu fazia um monte de coisa, estava no primeiro amor, eu não tinha tanta qualidade no que eu fazia, né? A gente fica fazendo um monte de coisa, acaba não dando o nosso potencial naquilo que a gente deveria dar, e muitas vezes era o que Deus tinha levantado no nosso coração. Quando a gente fala de avivamento, eu gosto muito de ver as passagens que combinam, né? Porque a Bíblia não é um negócio assim que começa uma história, amanhã é outro episódio, né? Não, exatamente. Não, tem conexões. A gente vai ver que uma das ordenanças é o ide e pregar o evangelho. Só que a gente vai ver outras ordenanças para a igreja também. O próprio avivamento, né? O que é o avivamento? A gente não, o que Paulo vai falar, não se conformar com esse mundo, com esse século, né? A gente vai ver as 7 cartas às 7 igrejas, né? Vai ver que uma das igrejas, aliás, várias das igrejas vão ser chamadas a atenção, só que a gente vai ver que uma vai ser chamada a atenção para que volte ao primeiro amor, né? E aí, falando de avivamento, Thaís, para quem está assistindo, deve vir alguma coisa na cabeça, né? Como eu falei para você, no começo, quando eu me converti, a primeira vez que me disseram sobre avivamento, eu não sabia o que era avivamento. Eu não entendia o que era avivamento. Eu falei, o que é isso, né? E nem a palavra em si não me gerou nada no pensamento. Eu falei, bom, já que
já que ninguém sabe me explicar, eu vou ler sobre avivamento. Eu já tinha lido na Bíblia, mas aquela leitura rasa, eu não tinha muita leitura também. Procurei alguns livros, né? O primeiro livro foi o da Rua Azusa, que é o mais comum, é o mais famoso, é o mais conhecido. E querendo ou não, foi o mais recente para nós, vamos dizer assim, né? 1900 é uma coisa. Isso. E da Rua Azusa vai ser o mais conhecido por causa de um evento que acontece enquanto eles estão orando, que o teto do local pega fogo. Mas não é um fogo que consome, e sim um fogo da glória de Deus, um fogo da presença de Deus. A gente vai ver quando busca... e no livro também fala sobre os jornais anunciarem, olha, o telhado do galpão tal pegou fogo, mas quando os bombeiros chegaram não tinha brasas e não se consumiu. Então é um negócio bem interessante, o que a glória de Deus, e aquilo foi me gerando uma fome, uma sede sobre a palavra. E aí eu te pergunto, Thaís, para quem assiste, que a gente sabe que o nosso público é diverso, né? Pelo que eu soube recentemente, tem crente e tem não crente que assiste o podcast. E muitas vezes não vai saber o que é um avivamento. Então vamos explicar para eles o que é um avivamento. Quando a gente fala avivamento, o que significa avivamento? Para eles entenderem melhor. O avivamento, ele é como se você estivesse acendendo uma chama de algo. Porque o que acontece? Às vezes a gente está na presença de Deus e a gente está de uma forma assim, não está sentindo a presença de Deus como a gente deveria sentir. E é algo que a gente precisa acender em nós. É como eu já disse, a gente precisa ter uma sede maior. E o avivamento ele surge quando a gente tem essa sede de algo a mais da parte de Deus na nossa vida. Então o avivamento é como se fosse uma chama que você precisa buscar de Deus para que ela seja acesa na sua vida, para que você seja um crente avivado, para que você possa sentir a presença de Deus e para que você possa ser um crente avivado, existem algumas coisas que você precisa fazer. Sim. Você precisa primeiro conhecer a Deus, e você vai conhecer a Deus através da palavra. Você vai começar a estudar as Escrituras e você vai conhecer a Deus, você vai saber quem Deus é e você vai saber como Ele trabalha. E você também precisa da oração, porque a partir do momento que você começa a conhecer a Deus através da palavra, o conhecimento de Deus te impele a querer ter uma intimidade maior com Ele. E essa intimidade maior que você vai ter, esse relacionamento maior que você vai ter com Deus, é através da oração. Então você começa a orar. E é como se uma chama acendesse dentro de nós. E a gente sentisse uma sede que por mais que a gente busque, essa sede ela não cessa. Não é algo que cessa. Você tem um entendimento que você sempre vai precisar de mais. Glória a Deus. É interessante, né? A gente vai ver a Bíblia em vários momentos falar sobre o avivamento, né? A gente vai ver Moisés, por exemplo, separando os 70, a gente falou no nosso último episódio, né? Os 70, e tem 2 fora do arraial que receberam também. Receber do Espírito, também profetiza, também são avivados. São avivados. E aí eles saem falando ministério, saem profetizando. E aí, no ministério eu acrescentei, tá? Na Bíblia não tá falando não. Eu que acrescentei. Acrescentaram de Paulo. Então, eles saem profetizando e saem cheios de Deus, né? E aí Moisés vai falar, né? Quem dera se todos profetizassem, né? Mas alguns que só 72, né? Que aceitaram e receberam. Então a gente vai ver, Thaís, tem alguns pilares para ser avivado, né? A gente percebe que o avivamento é basicamente a pessoa não é falar em línguas, né? Não. Avivamento não é a pessoa sair pulando, saltando, né? Não é sair profetizando, mas avivamento é a pessoa voltar ao primeiro amor, querendo ou não, né? Primeiro amor, é aquela chama que tinha no começo, que acabou não falo que às vezes não chega a apagar, mas às vezes diminui. E você percebe, porque quem já viveu com essa chama acesa sabe quando ela tá. Porque é como você faz uma fogueira. E você vê que aquela fogueira, se você parar de colocar madeira na fogueira, ela vai apagar. Ela vai diminuir, né, a força. E a presença de Deus, ela é da mesma forma na nossa vida. O avivamento também. Sim. Tudo que a gente não alimenta morre. Então, a gente percebe que em vários episódios da nossa vida, algumas situações elas vão fazer com que a gente pare de
alimentar aquilo. Sim. E a partir do momento que a gente para de alimentar, aquilo vai esfriando, aquela chama ela vai se apagando, ela vai diminuindo, até que a gente tem um despertar. E a gente entende que a gente precisa de algo a mais da parte de Deus. A gente precisa ser avivado na presença do Senhor. O exemplo disso é quando a gente vai ver Deus dando ordem sobre o altar, sobre o sacrifício. Ele vai dizer que a chama não pode se apagar. Só que também não pode ser uma chama que o homem vai lá e acende. É uma chama que Deus acende. Mas precisa ter a lenha ali, precisa ter o combustível ali. Exatamente. Se não tem, é o que a Thaís está falando. Para que eu avive, eu preciso identificar que eu estou frio. Exatamente. Né? É o primeiro passo. Porque às vezes a gente está na igreja e a gente acha que está tudo bem. Está tudo certo. Eu costumo dizer que a gente precisa entender, né, que o estar frio não quer dizer que a pessoa está desviada, que a pessoa está afastada. E mesmo que esteja, pelo amor de Deus, tem retorno, viu? Volta para Jesus. É verdade. Mas tá frio não quer dizer que Jesus não te ama. Tá frio quer dizer que você deu prioridade a outras coisas e acabou se afastando ou esquecendo de colocar lenha nessa chama. Mas a chama não acabou completamente. Não é o fim ainda. Não é o fim, exatamente. Né? O fim é quando Deus fala, pronto, acabou. Se não falou, acabou, meu filho. Segue. Continua, volta a buscar, volta a procurar, pede um avivamento, que Deus ele é fiel para avivar. É verdade. Né? E aí a gente vai estar falando aqui, antes de falar dos pilares, porque assim, existe uma confusão, né, no mundo afora, o que é emoção e o que é avivamento, né? Para o mundo aí afora, avivamento e emoção é a mesma coisa. Exatamente. Mas a gente, como cristão, a gente sabe que não é a mesma coisa. Exatamente. Existe uma diferença. Né? E a diferença são os frutos. Exatamente. Que geram. E aí, vou deixar isso pra você, porque quem é entrevistado é você, não sou eu, né? Aí você fala pra gente, Thaís, quais são os frutos de uma igreja, aí a gente não tá falando de uma pessoa, mas sim uma igreja avivada e de uma igreja não avivada. Eu acho que o maior fruto do avivamento, seja na igreja ou na vida de alguém, é o arrependimento genuíno. Nossa. Porque se não gera uma transformação, não houve um avivamento. Nossa, Thaís, só te cortando rapidinho, porque quando eu comecei a estudar sobre avivamento, a primeira coisa que fala, que nos livros que eu li, que é dito, é isso. O avivamento, ele gera arrependimento. Arrependimento. É arrependimento. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia, mas eu queria que você dissesse. Porque o avivamento que não gera arrependimento é emoção. É emoção, exatamente, é movimento. Né? A gente vai ver, na sua primeira fala, você falou sobre algo que a gente se enche antes. Eu gosto muito da pregação do Eliseu Rodrigues, que ele fala, a pessoa quer ser cheia de Deus, mas não busca Deus em casa. Ela não ora, não lê a palavra, ela não se enche de Deus em casa. Porque Paulo ele vai falar que o culto ele não começa no horário do culto, não é lá dentro da igreja, não é na hora que o pastor abre a palavra, ou nos nossos dias atuais, na hora que a irmã começa a ler um corinho, mas na hora que começa a dar as oportunidades. Não, o culto começa em casa, é no meu trabalho, é aonde eu estiver, porque eu sou parte do corpo de Cristo. E aí o Eliseu Rodrigues vai falar isso bem claro, né? Muito legal o jeito dele pregar, que ele prega bem rasgado, né? É verdade. E ele fala isso, ele fala, cara, você não tá buscando a Deus, você não quer ser cheio do Espírito Santo, você não quer nada, porque chega em casa, você fica em TikTok, você fica em Instagram, você fica vendo a última fofoca do dia, é isso que você fica vendo. Porque quem quer ser avivado, quem quer ser cheio do Espírito Santo, ele vai buscar a palavra. É a palavra. Ele vai buscar se encher. Eu gosto muito do negócio que você falou quando a câmera estava desligada. E você falou sobre a pessoa da liberalidade. E aí, no caso, para o Espírito Santo, né? Só para a gente continuar na sua linha de raciocínio. Então, um dos frutos, o maior fruto, no caso, de quem é avivado, de uma igreja avivada, é o arrependimento. É o arrependimento. O arrependimento genuíno. Porque a gente vai olhar que quando a pessoa ela recebe um avivamento da parte de Deus, tem que haver uma transformação na vida dela. E também a pessoa, quando ela é avivada, ela quer fazer para Deus, ela quer trabalhar na obra, ela quer ser útil para Deus, ela quer alcançar mais pessoas, trazer mais pessoas para a presença de Deus. Então, assim, eu acredito que esse arrependimento, ele gera em nós a gente se autoanalisar, fazer uma autoanálise, ver onde a gente estava errando, onde a gente estava falhando, o que a gente precisa consertar, sabe?
porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, e às vezes no meio da caminhada a gente vai fazer coisas que entristecem o Espírito Santo. Sim. Então, assim, é a gente ter também essa preocupação do que é que eu estou fazendo que está entristecendo o Espírito Santo, Sim. né? A gente buscar isso, né, Thaís? É. E aí agora a gente vai estar falando quais são os pilares, né, Thaís? pilares. Explica pra gente quais são os pilares do avivamento, o verdadeiro avivamento, né? Quais são os pilares e como que a gente consegue trazer isso para o nosso dia a dia. Um deles você já falou, a oração. Exatamente. Eu peguei aqui, no capítulo 3, na oração de Abacuque. Sim. Eu achei muito interessante isso aqui, e eu já tinha lido várias vezes essa palavra, mas dessa vez foi diferente, porque Deus falou comigo através de pouquíssimas palavras que ele falou, que tem alguns pilares na oração de Abacuque. Primeira coisa que Abacuque ele fala aqui, no versículo 2 do capítulo 3, é ouvir. Ouvir, Senhor. Abacuque ouviu a palavra de Deus. E a partir do momento que Abacuque ouviu a palavra de Deus, ele vai liberar uma outra palavra, temi. Então, a palavra de Deus, ela é um dos pilares para o avivamento, porque a gente, através da palavra, a gente conhece a Deus e a gente sabe como ele vai trabalhar. E quando a gente começa a conhecer a Deus, a gente cria um temor dentro de nós. Sim. E aí a pessoa, às vezes, principalmente quem está chegando na presença de Deus, confunde muito esse temor com medo. Com medo, é. Por exemplo, eu tenho um pai que é muito bravo e eu tenho muito medo dele, por isso que eu não faço nada de errado. Inclusive eu era assim, quando eu era adolescente, meu pai era muito bravo e eu não fazia nada de errado porque eu tinha muito medo dele. E isso, o medo é algo que nos afasta, mas o temor a Deus é algo que nos aproxima. O temor, ele significa que a gente tem reverência a Deus, que a gente ama a Deus e que a gente não quer entristecer, não quer fazer nada que desagrade a Deus. Sim. Então, a gente pensa, poxa, mas se eu fizer isso daqui, eu vou desagradar a Deus. E eu não quero afastar a presença dele. Sim. E eu não quero entristecer o Espírito Santo. Então, quando a gente começa a ter intimidade com a palavra, que a palavra ela é pregada porque o que faz toda a diferença na nossa vida é ouvir a palavra. Sim. Por quê? Porque quando a gente ouve a palavra, a gente começa a ter um discernimento do que é certo e o que é errado, de acordo com os mandamentos do Senhor. Sim. Então já não é tudo que a gente fazia antes, quando a gente chegou na presença de Deus, que a gente vai fazer. Então a gente começa a entender, a partir da palavra de Deus, e a gente começa a temer, a gente começa a ter reverência. Peraí, ele morreu na cruz do Calvário por mim. E isso aqui desagrada a ele. E eu não quero viver sem essa presença. Eu não quero afastar de mim o Espírito Santo. Então eu não vou fazer isso. Não tem nada a ver com medo. Mas se eu fizer, Deus vai me castigar. Realmente, tudo aquilo que a gente planta, a gente vai ter que colher. Então, existe uma colheita, tanto para o bem quanto para o mal. Na presença de Deus ou não. Na presença de Deus ou não. E a gente tem o livre-arbítrio de poder fazer ou não. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem um discernimento assim, sabe? Do que é errado. Mas, vez ou outra, a gente acaba fazendo algo. Porque a gente é ser humano, a gente é falho. Mas é bom que a gente tem o direito de se arrepender. E a gente pode voltar atrás, a gente pode pedir perdão, a gente pode se arrepender verdadeiramente, ter um arrependimento genuíno, buscar a Deus, pedir perdão para Ele. Tem situações que vai ter colheita, tem situações que às vezes não foi nem tão grave assim, não vai haver uma colheita que vai te prejudicar. Mas quando a gente olha para o livro de Abacuque, houve uma colheita. E a gente vê no capítulo 1 que o povo ele se apostatou da fé, o povo de Judá, a nação de Judá. E Abacuque ele começou a questionar a Deus. Até quando? E às vezes a gente olha para o questionamento de Abacuque e a gente pensa, nossa, ele questionou a Deus, mas quantas vezes a gente já não questionou a Deus? Às vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente ora e pergunta para Deus, Senhor, até quando eu vou ter que viver desse jeito? Eu vou ter que estar nessa situação? E a resposta que Deus trouxe para Abacuque foi que usaria os caldeus, os babilônios, como disciplina para o povo de Judá. E a gente vai ver que a resposta que Deus trouxe para ele não confortou o coração dele, fez com que ele questionasse novamente como um Deus santo pode escolher uma nação ainda mais injusta, mais pecaminosa que o seu próprio povo para a disciplina. Só que ele, mesmo diante da resposta, mesmo diante de uma nova indagação,
a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 2 que ele foi para uma torre de vigia, ele foi esperar. Sim. E tem algo que Deus falou para Abacuque aqui no capítulo 2, que é a disciplina viria, mas o justo, ele viveria pela fé. Uhum. Então ele trouxe um consolo para Abacuque. A disciplina ela vai vir, mas aquele que for justo vai passar pela disciplina, mas vai sobreviver pela fé. Vai crer que adiante tudo isso vai... Porque por mais que a vontade de Deus ela seja punitiva, ela vai redundar em glória. Sim. Então se você viver pela fé, você vai passar por esse período e você vai viver pela fé e vai ver Deus agindo novamente. Vai ver que Deus ele vai trazer de volta o seu povo. Se a gente olhar, são 70 anos de cativeiro. Não foram todos que puderam voltar. Mas aqueles que viveram pela fé, aqueles que creram, que mesmo na dificuldade ali, mesmo quando eles estavam no cativeiro, quando a gente olha para o profeta Daniel. O profeta Daniel ele não voltou. Mas ele em nenhum momento, enquanto ele estava no cativeiro da Babilônia, ele desonrou o Deus que ele servia. Ele viveu pela fé. Mesmo em uma nação distante, ele optou em viver pela fé. Daniel, ele conhecia Deus e em nenhum momento, quando a gente olha para a trajetória de Daniel, ele desonrou a Deus. Muito pelo contrário, ele usou uma nação distante, estrangeira, para glorificar o nome de Deus e apresentar a Deus para as outras pessoas. Perfeito. Então, assim, e na nossa vida não é diferente. O justo, ele vai viver pela fé, independente de circunstâncias, independente de onde você esteja, independente de onde você está. Se você tiver fé, se você crer, se você for justo, se você for obediente, você vai viver. E era isso que Deus estava falando para Abacuque. Que aqueles que tivessem fé sobreviveriam ao cativeiro. Sim. E não desonrariam o nome de Deus. Porque, querendo ou não, quando a gente olha para Daniel, a gente vai ver que Daniel, ele não chegou lá e permaneceu como um escravo. Uhum. Se a gente for olhar para Daniel... Deus honra ele, né? Daniel, ele teve uma oportunidade de sentar na mesa de Nabucodonosor. Uhum. E ele optou por não sentar naquela mesa. Ele serviu o reino, mas ele nunca deixou de servir a Deus. E quando a gente olha para a trajetória de Daniel, em todas as dificuldades de Daniel, ele foi honrado por Deus. Sim. E é muito interessante a história de Daniel. É até um tema para outros podcasts aí. Mas é interessante quando fala de Daniel, dá para ver que é uma pessoa realmente avivada, né? Porque Sim. A gente vai ver que Daniel ele não foi escolhido simplesmente porque estava ali de bobeira, mas não, você vai colocar esse menino aqui. Não. Tinha uma cultura na época de todo reino que pegava os príncipes de outros reinos, eles não pegavam esses príncipes para poderem se reproduzir dentro do reino. Então eles tornavam esses príncipes eunucos, que é o que a gente vai ver muitos filmes, né, muitas histórias aí contar que esses eunucos são até afeminados, né? Uhum. Porque muitos eram usados também por prazer dos reis. Só que a gente vai ver que Daniel é totalmente diferente disso. Ele continua fiel a Deus e Deus honra dele, mesmo ele sendo eunuco. Verdade. Né? Que para quem não sabe, eunuco é a pessoa não poder fazer nada. É o cara mudar de gênero sem ter a escolha. Exatamente. É basicamente isso. Então, é interessante quando a gente fala de avivamento, a gente vê esses pontos aí, né? Primeiro, a pessoa ouve a palavra de Deus, segundo, ela teme. Né? Ela não treme. Não teme. Né? Ou seja, respeita, entende a ordem de Deus e aguarda o resultado daquilo. E aí, a gente vai ver o terceiro ponto, que é a oração. A oração. Ele busca a Deus. É interessante o 17 ele vai falar assim, ainda que fica muito comum esse texto, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, que é o que você estava falando. O justo viverá pela fé. Todavia. Fui lá, minha colheita não deu o que eu queria,
mas eu vou me glorificar, eu vou glorificar a Deus porque mesmo assim eu consegui colher. Exatamente. Né? Esse é um dos sinais de quem é avivado. Exatamente. Né? Quem sentiu esse avivamento e voltou ao primeiro amor. Porque no primeiro amor é isso. A gente não questiona muito, né? Por mais que no princípio a gente iniciou questionando, só que aí depois a gente entende que é a vontade de Deus e vai continuar sendo a vontade de Deus, seja ela boa, seja ela ruim. Verdade. Né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, sendo aos meus olhos desagradável. É verdade. Amém? Então vamos lá. A gente vai falar sobre Abacuque agora. Eu peguei umas perguntinhas aqui, viu? Ah, tá. Marquei pra mim ver. Pra poder só dar uma pausa, só pra mim saber onde que é. Ô Thaís, o Abacuque já no versículo 2, né, já no começo do texto, ele já fala assim: Senhor, aviva a sua obra. Por que ele fala aviva a sua obra? A gente já comentou algumas coisas aqui, mas por quê? Vamos entrar mais afinco nisso daí, né? Por que Abacuque fala aviva a sua obra, Senhor? Qual que era a obra que Deus tinha que avivar naquela época? A obra, no caso, seria a nação de Judá, né? Porque quando a gente olha pro livro do profeta Abacuque, ele ele gira em torno daquela nação, da nação de Judá, uma nação que havia se apostatado da fé. E quando a gente olha para essa nação, eles realmente precisavam de um avivamento, porque já havia o decreto, eles seriam disciplinados pelos caldeus, pelos babilônios. Sim. Mas que, independente do cativeiro, que o Senhor pudesse avivar a obra dele, avivar aquele povo, despertar, trazer um despertamento, para que eles pudessem entender que eles precisavam de Deus, porque eles estavam vendo totalmente alheio à vontade de Deus. Sim. Então Abacuque ali, ele clamou por um avivamento. Eu acho bonito o clamor do Abacuque, que ele vai dizer assim: aviva a tua obra no meio dos tempos. Ele não está pedindo um avivamento momentâneo. Sim. Ele está pedindo um avivamento no meio dos tempos. Está pensando no futuro. Sempre que for necessário. Sempre, né? Que for necessário. É como se ele estivesse dizendo: sempre que for necessário, Senhor, aviva a tua obra. Uhum. Ele estava clamando para que o Senhor ele pudesse avivar aquela nação. Para que aquela nação, mesmo diante da disciplina, aquela nação ela pudesse ter um despertamento. Sim. Ter um despertamento e se voltar para Deus. Eles não poderiam evitar o cativeiro, mas se eles tivessem um despertamento, eles conseguiriam passar pelo cativeiro na presença do Senhor e seria bem mais fácil para eles. Sim, entregues ao Senhor. Entregues ao Senhor. E toda vez que eu falo de avivamento, eu lembro de um eu vou falar profeta, não é profeta não, de um pregador americano que ele, em um avivamento que aconteceu, um dos avivamentos, né, que aconteceu nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um dos países, como é um país de origem cristã, né, teve vários avivamentos, né, conforme os anos tiveram vários avivamentos. E em um dos avivamentos que aconteceu, o pregador, ele vai dizer o seguinte, que Deus ele tem uma obra tão grande aqui no Brasil, que quando já não houvesse fé na política, é que Deus traria um avivamento à igreja. Essa foi uma profecia desse pregador e até hoje roda essa profecia aí. E aí eu te pergunto, Thaís, o que o texto de Abacuque tem para nos ensinar nos dias atuais? Porque a gente sabe que as questões atuais não são como as questões da época que o livro foi escrito, né, que a profecia de Abacuque foi escrita, mas também não são muito diferentes. Verdade. Né? Ainda é a vontade humana, ainda é o prazer humano, e é isso que Deus tenta nos tirar. Então, qual que é o ensinamento que esse texto de avivamento, esse texto de Abacuque vai trazer para nós nos dias atuais, contando com essa profecia, né, que tem aí? Porque assim, a gente está falando de avivamento, mas quem quiser pesquisar no YouTube tem 1 trilhão de vídeo atual, tá? Só de 2026. Se você quiser pesquisar só do mês de agosto, tem bastante também, só falando de avivamento. Ou seja, é algo necessário nos dias de hoje. Sim. E qual que é esse ensinamento que traz pra gente, Thaís? Quando a gente olha para o profeta Abacuque, a gente vai ver que no capítulo 3, aquele que antes questionava, ele vai passar a adorar o Senhor. Porque Abacuque ele vai entender que todavia
Independente de qualquer coisa, Deus, ele continua sendo Deus. Sim. E o que está acontecendo nos nossos dias atuais é que às vezes a gente fica esperando uma solução a partir da política. E a gente tem que entender que não vai ser o homem. O homem não tem o poder de salvar. A gente tem que entender que é Deus. Igual às vezes a gente pensa, nossa, mas agora o Trump entrou, ele vai fazer, ele vai acontecer. E aí o que a gente está fazendo? É colocando a nossa confiança no homem. No homem. E o homem é falho. Sim. A nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Quando a gente olha para o capítulo 3, versículo 17 que você leu, todavia me alegrarei no Senhor, Sim. que Ele é o Deus da minha salvação. Então, Abacuque, ele parou de olhar para a situação do povo, parou de olhar para a calamidade, e ele começou a olhar para Deus. E quando Abacuque começou a olhar para Deus, ele entendeu que se Deus fizesse, ele era Deus, e que se Deus não fizesse, ele continuaria sendo Deus. Glória a Deus. E é isso, é sobre isso. Quando a gente olha para a situação do Brasil hoje, a gente vê que o poder ele está na mão de um único homem. Sim. Tudo gira em torno dele. Ele decide coisas que quando a gente vê, a gente fica sem entender muita coisa. Sim, desse jeito. Mas a gente tem que continuar confiando em Deus, porque isso só vai permanecer até o dia que Deus permitir. Sim. Porque Deus, ele institui as autoridades. E como a gente vê que é uma coisa... A política no Brasil, ela se tornou algo muito sujo. Sim. Quando a gente olha para o nosso país, a gente vê tanto escândalo, tanta coisa assim que não era para acontecer e está acontecendo. A gente vê muita miséria e a gente vê muito político muito rico. Uhum. A gente vê muita emenda parlamentar e a gente vê que às vezes esse dinheiro nunca chega onde era para chegar, entendeu? Então assim, as pessoas se corrompem por conta do dinheiro. E quando a gente coloca a nossa confiança no homem, então a gente vai acabar se decepcionando. Sim. Quase sempre a gente vai se decepcionar. E a gente vai ver que o que a gente pode aprender com o Abacuque é que ele esperava que o homem pudesse fazer alguma coisa para poder consertar aquilo. Uhum. Mas quando Deus fala com ele, ele entende que o justo viverá pela fé e que o cativeiro ele existiria, Abacuque ele passa a entender que o homem não tem o poder de mudar, o homem não tem o poder de transformar. Que é Deus e que todavia ele se alegraria no Senhor. Glória E na a Deus. nossa vida não é diferente, porque às vezes o que acontece? A gente quer buscar soluções para algumas situações, principalmente quando a gente olha para a política, a gente vê um candidato, a gente vê outro, a gente fica pensando, vem cá, se eu votar nesse daqui, será que vai ser a solução? Mas a gente como cristão, a gente precisa começar a orar por essas pessoas que vão tomar o poder, porque infelizmente o poder ele sobe para a cabeça das pessoas. E aí, às vezes, a gente tá ali, olha, esse candidato aqui é muito bom. Nossa, o Riva assiste muito sobre política, muito. Eu não gosto muito, não. Mas eu gosto de saber das coisas, mas não tanto quanto ele. Eu também assisto bastante. Então, assim, ele assiste muito e ele defende algumas coisas, e algumas pessoas, e tem coisa que eu não concordo. Mas eu entendo que hoje a direita, para nós que somos cristãos, ela é a escolha. Porque como eu posso votar em um partido que quer legalizar o aborto, quer permitir várias coisas que é contrária à família. Uhum. Então, assim, a gente tem que vigiar muito nisso. Às vezes não vai ser a pessoa, mas você vai escolher por conta do... O que mais se alinha, né? Mais se alinha com aquilo que a palavra nos instrui, né? Se a gente for olhar, é basicamente o que você está falando. Você vai olhar para a política e ver qual que é. Não tem. Não Exatamente. Tem. Você vai procurar o que mais se alinha. É o que mais se alinha com... E a nossa confiança tem que ser totalmente voltada a Deus, né? Tem várias opções, né? A gente não tá aqui para falar voto com fulano, não, verdade. Até eu nem falo isso com minha esposa, eu vejo, analiso e falo, ó, fulano é assim, Bertano é assim. Aí você que decide, eu já sei quem eu vou votar e já não falo também. Que é a opção dela, ela vai escolher quem que é o melhor para ela. E aí quando a gente fala de avivamento, a gente tem uma juventude, Thaís, que parece, né? Eu não sei se é eu que estou ficando velho, mas parece que não se importa com muita coisa, né? Como é que essa juventude ela faz para despertar esse desejo de avivar, de ser avivado, de voltar a um primeiro amor, de reacender a chama, Thaís? Como é que a gente coloca isso no coração dessa juventude que hoje só quer fazer Six Seven, quer farmar aura, né? É um pouco complicado, né? Mas eu acho que
eu vejo por uma experiência que eu tive recente, sábado passado, dia 1º de agosto, eu tive a oportunidade de estar ministrando a palavra numa igreja, chama Igreja de Jesus Cristo, pastor Luiz e pastora Larissa, e a igreja deles ela é composta por 91% de jovens. Que bênção. Jovens, adolescentes, tipo 12, 13, Que bênção. 15. E às vezes você chega num lugar desse para você levar uma mensagem e você não entende a proporção que aquela mensagem ela vai estar levando para as pessoas. Porque que acontece? A gente pensa muitas vezes assim, que realmente tem muito jovem perdido por aí. Mas eu acredito que o que está faltando é eles conhecerem a Deus. Porque eu vejo ali o trabalho que eles fazem, o Luiz e a Larissa, eu acho lindo o trabalho que eles fazem, porque eles vão na rua com um violão, nos bairros assim, se você for observar, são bairros carentes de Três Lagoas. Sim. Então, eles vão ali e eles levam a palavra, eles tocam, eles oram com aquelas crianças. E no dia de culto, eles levam aquelas crianças para a igreja. E talvez eu acredito que a juventude, ela precisa de um incentivo, porque quando a gente é jovem, a gente não sabe muito bem o que a gente quer fazer. E geralmente a gente é muito influenciável. Então, se a gente encontrar no nosso caminho pessoas como eles, a gente vai ter sorte de caminhar por um lado positivo da vida. Sim. Porque o que está faltando hoje mesmo é isso, Paulinho. Se a gente for olhar, tem muita gente perdida, sendo levada por qualquer coisa que aparece na frente, tipo esse negócio Six Seven, Pharma Aura. A pessoa vê aquilo na internet e acha interessante. Mas a pessoa ela poderia muito bem também ter visto algo diferente, algo que pudesse agregar na vida dela. Sim. Mas depende muito do círculo familiar, do Sim. círculo de amigos. Do que você está incentivando aquela pessoa que você conhece que é jovem a fazer. Tipo, uma coisa que eu observo é que eu gosto bastante de jovens. E eu sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com eles, eu sempre falo sobre a palavra, porque é o que eu falo, se você quer ter um crescimento no seu conhecimento com Deus, você tem que meditar na palavra. Sim. E alguns deles já falam pra mim, irmã Thaís, eu não entendo nada. É normal, gente. Normal. Você pegar a Bíblia, começar a ler e não entender. Só que igual eu falo também, hoje a gente tem tanta ferramenta que é difícil você não entender. Sim. Você pega uma palavra hoje, você tem comentário bíblico, você tem aplicação pessoal, você tem pregação no YouTube. Sim. Por exemplo, eu mesmo gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes, porque a pregação dele é expositiva. E é bem explicado. Bem explicado. Se eu tenho dúvida numa palavra, eu procuro a pregação dele no YouTube. Sim. Porque eu sei que eu vou entender. Ele expõe a palavra, ele explica a palavra. Então, assim, eu falo que falta um pouco nessa juventude, falta instrução, Paulinho. Falta alguém que fale, ó, você tá andando por aqui, vamos por aqui. Porque às vezes a gente sabe o que é isso, você sabe, eu também sei, que é você não ter alguém para te instruir nisso enquanto você é jovem. Uma coisa é você nascer num área evangélica, você ser instruído, você conhecer, você orar desde criança, você conhecer a palavra desde criança. Outra coisa é você estar lá no mundão, sem conhecer nada, e como que é que você vai ter uma instrução para a parte de buscar a Deus, de buscar um avivamento, se você não tem ninguém para te instruir? Ou pelo menos alguém para te convidar um dia para poder ir num culto, querer te apresentar a Jesus de alguma forma. Por isso que é muito importante o ID. A gente vai para a igreja e algo que o pastor ele vem falando que é uma realidade, até domingo ele falou sobre isso, é que a gente não pode ficar ali dentro daquelas quatro paredes, porque tem muita gente que precisa conhecer Jesus. Então o ID é muito importante. Você foi avivado, você foi para a igreja, você conheceu Jesus, você foi avivado, você já tem que começar a apresentar Jesus para outras pessoas. Porque como é que vai haver um encontro, às vezes a pessoa não tem ninguém para falar de Jesus para ela. E às vezes o instrumento que Deus quer usar é você. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que falta é a instrução e é o ID que está faltando. São poucos os ceifeiros. É interessante você falar isso. A gente tem a consolidação, né? Uma das consolidações que eu mais vejo crescer, não sei se você já reparou, é o dos jovens. Você já reparou? Exatamente. Tem crescido muito. Deus ele tem colocado palavras no coração do Gabriel e do Samuel, que eles estão
Era pra não estar junto também, né? Mas eu acabei tendo que partir para outro canto. Mas Deus está fazendo uma obra ali muito linda no meio deles. Que eu acho interessante. E aí, indo aqui pro lado do avivamento, eu gostei de um negócio que você não falou, claro, tá? Que eu acho que você ficou com medo de acusar alguém, mas dá a entender que falta interesse em quem conhece a palavra e tentar adaptar essa palavra. Porque, da mesma forma, eu usei o exemplo do Six Seven, né, do Farma-Aula, para mostrar que a gente está levando isso daí muito a sério demais, porque toda geração de jovens e adolescentes teve as suas bobeiras, né? Eu lembro que na minha teve o... É freestyle? Não lembro agora. Aquela dancinha? Freestyle. É da minha época, né? Também. Da nossa época, verdade. Aquela coisa besta que todo mundo... Mas eu nunca dancei aquela lá. Eu também não. Mas, tipo assim, é a verdade. Quando a gente olha, todo mundo que passou por uma idade assim, teve alguma modinha. Teve, que virou febre, e todo mundo gostava. E todo mundo fazia, às vezes, nem porque gostava, porque era moda. Porque era moda e todo jovem fazia. Exatamente. E aí acaba gerando, eu percebo, né? Eu falei do Six Seven porque eu também não gosto do Six Seven, mas... A gente tem que tomar cuidado, eu percebo que a gente tem que tomar cuidado com o preconceito que gera. Sim. Porque assim, eu já falei várias vezes, gente, o nosso cérebro ele é dotado de julgamentos, daí é normal para nós. Verdade. O problema é o que eu faço com esse julgamento. Será que esse julgamento me gera um preconceito e eu já não quero nem falar com essa pessoa? Igual eu escutei de um pai, esses dias, não posso dizer quem, mas ali da nossa igreja, que se falar de Six Seven e farmar aula dentro de casa, apanha e fica de castigo. Eu falei, não é assim que se resolve. Apanhar por quê? O que a criança nem sabe, o adolescente nem sabe, é um negócio normal que está acontecendo. Por quê? O adolescente no cérebro dele fica assim, mas por quê? Se é legal, todo mundo faz. Ele não sabe que é ruim, que aquilo não agrega nada. O Paulinho, voltando para isso, é uma das coisas que eu admiro um pouco na consolidação dos jovens. Porque o Gabriel, ele achou um mecanismo, eu não sei como. Sim. Eu admiro esse trabalho que ele faz. Ele tem uma habilidade que eu tô achando legal. Mas, tipo assim, uma coisa que eu acho bem interessante é que ele cultiva isso. Sim. E aí ele investe nisso. Ele investe tempo. E quando você investe, não tem como não crescer, Paulinho. A gente vê o diferencial porque ele investe e ele traz ferramentas para poder trazer os jovens para perto. Sim. Você pode ver que é muito difícil ele falhar numa consolidação, muito difícil mesmo. Ele leva muito a sério. E ele leva muitos jovens, viu? Jovens. A consolidação às vezes acontece lá perto da igreja e aí ele vem aqui perto de casa buscar dois jovens para poder levar. Eu sei, ele leva mesmo. Então ele leva muito a sério o trabalho. Sim. E a partir do momento que você começa a investir em algo, levar a sério, não tem como não crescer. Sim. Então assim, eu acho que é algo que Deus colocou no coração dele. É um propósito que Deus... Eu tenho certeza que Deus colocou esse propósito no coração dele. Sim. Porque ninguém vai fazer com tanto amor algo que Deus não colocou no coração. E ele faz com amor, sabe? Perfeito. Eu vejo assim, eu admiro como ele cresceu, né? Nossa. Como ele teve um crescimento. É nítido o crescimento dele. Uma amadurecida interessante, viu? Até a forma dele falar com as pessoas mudou, né? A gente brinca com ele, você era muito calado, você era muito quieto, você era antissocial. Só que ele deu uma melhorada assim, que foi de 50% a 20%. Completamente diferente. Não que era ruim antes, mas ele deixou aquilo que era bom ficar melhor ainda. Ele deixou Deus usar. Exatamente. Ele deixou Deus usar ele, que era algo que eu acho que Deus já queria fazer há muito tempo. Deus sempre usou ele, eu acredito, porque na parte, quando a gente olha para o Ministério de Louvor, ele é praticamente a base do Ministério de Louvor. Mas eu acredito que Deus queria algo a mais com ele. Porque ele também tem um conhecimento tremendo da palavra, né? Então, assim... Tanto que ele é um dos pregadores que pregam no domingo, né? Exatamente. São então, poucos. Assim, quando a gente olha para ele, ele é um jovem que tem um conhecimento tremendo da palavra e que Deus colocou um propósito no coração dele e que ele atendeu o chamado de Deus. E é por isso que a gente vê um crescimento muito grande na consolidação dos jovens. Glória a Deus. Thaís, então, assim, só pra gente reforçar o que a gente tá falando. Avivamento só acontece quando alguém que está questionando a Deus o esfriamento que está acontecendo. Exatamente, reconhece que reconhece o esfriamento.
a gente não pode viver frio, né? Como eu falei no começo, frio não significa que você está desviado ou que Deus Não. se afastou de você. Não Significa que você está conformado com a situação que você está vivendo. Significa que você está conformado. E o que Deus chama a gente é para não nos conformar. Exatamente. Né? A gente não deve se conformar com esse reino, a gente não deve se conformar com esses dias atuais. É igual o Six Seven. Esse dia eu vi uma pregação de um jovem que eu achei maravilhosa. Achei maravilhosa. Ele falou, ele na pregação dele, até virou meme o vídeo, a pregação dele. Ele falou assim, ao invés de farmar aura, farme graça na presença de Deus. Isso é maravilhoso. É você pegar o conteúdo atual dos jovens e você trazer isso na presença de Deus. É o que Paulo fazia na Bíblia. Né? E quando a gente vê falar de avivamento, a gente precisa ter esse interesse. Um certo dia eu estava conversando com 2 jovens do meu trabalho e a gente conversando sobre o Asaf, né? O Asaf nem tinha nascido. E eles falam assim, será que o Asaf vai mentir para você? Porque jovem tem isso, né? Jovem mente demais, né? Não, pai, não sei o que, né? Porque tem medo às vezes, né? Ou porque tem medo da reação, não sei. Porque já sabe que o pai falou que não era para fazer, né? Aí eles disseram isso pra mim. Será que o Asaf vai mentir pra você? Eu falei, cara, olha, eu tenho certeza que eu nunca enganei meu pai e minha mãe. Por mais que eu mentia muito, eu nunca enganei meu pai e minha mãe. Porque eles eram jovens e eles sabiam cada reação. Exatamente. Porque eles também foram jovens. Eles sabem. Agora, saber na íntegra o que aconteceu, muito difícil eles saberem. Porque tem coisas que eu conto pra eles hoje, eles não sabem. Por quê? Porque faltava interesse. E não é por maldade, tá mãe, tá pai? Vocês estão assistindo, não é por maldade, eu sei que não é por maldade. Vocês tinham tanta coisa pra resolver que bobeira de criança pra vocês passar a batida. E é normal, tá tudo certo. Mas eu falei pra eles, muito difícil, porque eu me interesso muito. Eu vejo jovem lá na igreja lá. É que hoje eu me seguro mais porque eu tô casado, mas eu vejo jovem na igreja lá, o jovem deu uma mudada no semblante, eu já fico doido pra sentar com ele e falar, e aí, meu filho, o que tá acontecendo? Eu vejo que alguma coisa aconteceu. E às vezes nem mudou o semblante, a pessoa tá normal pra todo mundo. Eu chego e falo assim, o que aconteceu? Não, nada, irmão, oxe. Falo, não, aconteceu alguma coisa. Eu também tenho essa percepção, Paulinho. E aí você vai conversando, você vai futucando a pessoa. Tá, é porque aconteceu isso, não sei o que. Aí você vai descobrindo. Por quê? Porque mostra interesse. E o adolescente só precisa disso. De alguém que mostre interesse. E eu presto bastante atenção. E inclusive, vez ou outra, eu procuro um jovem para poder conversar. Eu sei, os jovens gostam bastante de você. Porque eu acredito que é isso. Às vezes falta uma instrução. Às vezes no meio do caminho a pessoa se perde. Sim. E talvez se alguém tivesse perdido ali 15 minutos ouvindo aquela pessoa e trazendo às vezes uma palavra, uma instrução, aquela pessoa ela tivesse continuado a caminhar, né? Sim, tem jovens que estão dentro da igreja e aí não é nem pai e mãe que fala nada não, é a gente que percebe e você vê que a pessoa tá meio pelar a pecar. Aí você fica, calma aí, não, vamos cá, vamos conversar, você chama mais pra perto, né? Fala, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, o que tá acontecendo, o que foi, né? E aí você mostra interesse. E a questão do avivamento é isso, se alguém não mostra interesse e busca, ouve a voz do Senhor e teme e busca em oração, só que aí para ouvir a voz de Deus tem que estar disposto a descer na casa do oleiro. É verdade. Uma pregação que eu escutei esses dias, que eu achei muito boa, esse pregador, que eu não lembro o nome, né? Sou péssimo de nome, ele falou o seguinte, quando Ezequiel desce na casa do oleiro, a gente vê um vaso que se desfaz, né? A Bíblia vai ter uma tradução que vai dizer que ele se desfigura, né? Ou seja, ele tinha uma forma e ele perde aquela forma. A gente vai ver em textos depois que um certo vaso se quebrou e foi jogado no fogo, porque não tinha mais solução. E aí a gente fica, peraí, mas um vaso se quebrou, se desfigurou, mas o oleiro refez e o outro não. Aí esse pregador falou o seguinte, que tem a dureza, e o vaso que está em obra ainda, ele não está ressecado, ele não está endurecido. Verdade. Só que o vaso que se quebra, que já está pronto, né? Ele está rígido. E aí o que a Bíblia chama nós a ser como esse barro. Porque assim que Deus precisar, Ele nos molda a vontade dEle.
moldável, né? Porque Paulo ele vai falar, sejam renovados pelo conhecimento, pelo entendimento de vocês, né? Porque é através do nosso entendimento que Deus vai trabalhando. Agora não estou falando de qualquer entendimento, pelo amor de Deus, né? É entendimento que tem a ver com a palavra. É verdade. Porque o próprio Paulo vai falar, se alguém, se um anjo dos céus, ou até mesmo nós, pregar alguma coisa diferente do que já foi pregado, seja considerado maldito. É verdade. Ele já vai deixar claro que ele também pode errar e falar alguma coisa que seja errado, seja completamente contrário à palavra de Deus. Né? Então a gente precisa ser moldado pelo nosso conhecimento, mas o conhecimento que temos de Deus. É verdade. O conhecimento que temos da palavra. Eu gosto muito do exemplo quando o Judas, e para mim não há exemplo maior de avivamento, é quando o Judas, não quando ele morre, né? Mas quando precisa substituir Judas, porque ele era um dos apóstolos. Aham. E aí eles jogam sorte. O interessante é que a sorte cai em duas pessoas. Era Matias, o outro eu não lembro. Felipe, né? Era Matias, Felipe. Ixi, não lembro. Deu Ai, mal. meu Deus. Não lembro. Mas era dois. E aí, os apóstolos vão dizer claramente, cabe a nós e ao Espírito Santo. Eles não estavam dando ordem ao Espírito Santo. Eles estavam falando algo que estava em comum acordo com o Espírito Santo. Cabe a nós e ao Espírito Santo decidir quem vai ser agora, decidir quem que vai substituir e se posicionar no lugar do 12º apóstolo. Né? Eles não estavam tomando uma decisão precipitada. É um sinal de avivamento, quando nós estamos interligados com o Espírito Santo ao ponto de saber a vontade do Espírito, a vontade do Pai e a vontade do Filho, que é a mesma vontade. Aqui, achei aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 23. Apresentaram dois, José, chamado Barsabás, Isso. que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E Matias. Então eram os dois, né, que a sorte vai cair. E eles vão escolher Matias. Por quê? Porque era a vontade do Espírito Santo. Exatamente. Né? Era a vontade de Deus colocar o Matias como 12º apóstolo. A palavra vai dizer que eles oraram, né? Sim. Quando a gente olha para o versículo 24 aqui, eles oraram. E o Senhor mostrou para eles que deveria ser Matias. Perfeito. E é muito interessante quando você lê o livro Avivamento no País de Gales, que foi o precursor da Rua Azusa. Nesse do País de Gales, o avivamento vai acontecer no meio da juventude. Então, às vezes, o que eu acho? Não sei se é a sua visão. Às vezes falta uma preocupação e também um interesse de quem prega em trazer a palavra voltada para jovens. Em trazer uma palavra que seja de fácil entendimento para jovens. Eu não estou falando de desqualificar a palavra de Deus e banalizar a palavra de Deus, né? Num dialeto que tem hoje em dia que é ruim, que é muito ruim. Mas eu estou falando de um dialeto onde o jovem ele vai entender, né? A gente vê aí pregadores que pregam em favela que eles falam como os favelados. E aquilo ali é banalizar a palavra? Não é banalizar, mas trazer de uma forma que aquelas pessoas vão entender. Vão entender. Porque se a gente falar da forma que a gente fala aqui, sem as gírias deles, eles não vão entender. E não é nem porque está falando línguas diferentes, é porque é o comum para aquelas pessoas falar daquela forma. E tudo eles entendem daquela forma ali. Quando a gente fala de avivamento, é necessário uma preocupação de quem busca. Como é que eu vou trazer? Esse do Avivamento do País de Gales é uma reunião de jovens, um evento entre jovens que eles pregavam ali. É muito interessante que um dos pregadores não era para ser o pregador da noite. Aí ele se levanta, porque estavam todos orando. E aí ele se levanta, sobe no púlpito e começa a pregar o que Deus está mandando ele pregar. E quando ele começa a pregar, o texto, o livro, ele vai falar que desce um fogo, e assim como em Atos, ele também vê línguas repartidas como que de fogo na cabeça de cada uma daquelas pessoas. É muito bom o livro. Quando a gente vê da Rua Azusa, mesma coisa. Jovens que estão cansados daquela mortidão que a igreja estava vivendo. E a gente está falando de um período onde a igreja já não tinha mais o potencial que tinha antes.
A gente está falando de um período, porque o período do avivamento na Rua Azusa vai acontecer no momento de segregação nos Estados Unidos. Não, branco senta aqui, negro senta lá. E geralmente nos piores lugares, né? Perto de uma fossa, perto de algum lugar que sempre vai ser ruim. E era assim, até nas igrejas era assim. Tinha as igrejas dos negros e as igrejas dos brancos. E essa igreja era realmente uma igreja de negros. E quando acontece esse avivamento acontece no meio dos negros para mostrar que Deus fala e trabalha através de quem Ele quiser, por causa dessa segregação. E aí, uma das notícias, além do fogo no telhado, né, que não consumia nada, mas era visível a todos, é a notícia de que a segregação foi quebrada porque no local tinha brancos e negros misturados adorando ao Senhor. Isso é o mais lindo, porque é o que Paulo vai falar, é outro exemplo de avivamento. Não existe mais escravo, não existe mais grego nem gentil, todos agora somos corpo de Cristo. É verdade. Né? Quando a gente fala de um avivamento, é necessário a gente entender, não existe mais o jovem do Six Seven. Existe cristãos e que estão preocupados em levar o ID, porque o avivamento é basicamente isso. Exatamente. É eu voltar essa força, eu tomar essa preocupação em fazer o ID de Jesus, fazer o ID e levar a palavra. Eu falo muito da nossa igreja porque eu amo demais o nosso ministério, eu amo as pessoas que têm no nosso ministério, vejo que são pessoas preocupadas, mas eu vejo uma preocupação no nosso pastor, que é uma coisa que a gente estava conversando antes. Sobre as pessoas levarem a palavra, tanto que a consolidação é um exemplo disso. Deus colocou essa vontade no coração do pastor, começou comigo, a Poli, depois acrescentou também a Pri Wesley, depois eu não lembro quem mais que foi acrescentado no meio do nosso grupo lá, e depois acabou, o pastor falou, não, agora eu vou liberar para a igreja toda fazer. E aí a intenção do nosso pastor era que cada irmão que já prega e os que não pregam levassem temas e fosse visitar alguém, né? Ô fulano, vou na sua casa. E visitar alguém do trabalho, alguém que conhece, e levar essa palavra. Só que, infelizmente, ainda está concentrado em alguns lugares. Mas eu vejo que Deus está movimentando algumas pessoas. Está levantando está acendendo essa chama no coração de algumas pessoas para que essas pessoas levem em outros lugares. Exatamente. Né? Eu falo assim que, de acordo com o que eu vejo, é que tem que haver o despertamento da parte de alguém. Para começar, a gente vê que o nosso pastor ele é muito avivado. Então, assim, houve um despertamento, quando a gente olha para a consolidação, houve um despertamento da parte do pastor no ID. Começou, igual você falou, pequeno. Sim. E hoje está crescendo. E a tendência é crescer cada vez mais. Porque a partir do momento que houve um despertamento da parte dele, outras pessoas foram envolvidas. E vai haver outros despertamentos para outras coisas, que vão ser direcionados para outros lugares, que vão alcançar outras pessoas. Mas alguém teve que ter esse despertamento primeiro. Se levantar. Alguém teve que se levantar. E é assim, é você entender que Deus tem algo a mais para fazer. No caso, o pastor, ele entendeu que Deus tem algo a mais para fazer na igreja através do ID. Sim. E Deus deu o propósito da consolidação para ele. Glória a Deus. E é isso, através dessa consolidação, a gente vai ver que já tem pessoas que vão se batizar através da consolidação. Sim. Então, quer dizer, o Senhor, ele está trabalhando através da consolidação, através do ID do Senhor, através desse projeto que Deus colocou no coração do pastor. Outras pessoas também estão trabalhando e essas pessoas também, com certeza, já tiveram o entendimento que Deus tem algo a mais para fazer. Sim. Ali. Você falou de algumas pessoas que vão se batizar por causa da consolidação, e eu lembrei, tem pessoas que ainda não tomaram a decisão de se batizar, mas você vê nítido no jeito da pessoa que algo está mudando dentro dela. Já está vendo. Um exemplo, a própria vestimenta sem ninguém falar, né, porque isso daí não se impõe, é a pessoa que tem que fazer. É verdade. A própria forma de conduzir a sua família, a própria forma de falar com as pessoas. É verdade. Né? A gente vê ali mesmo na consolidação que acontece lá na igreja, né? Que o presbítero Ivanildo faz. Algumas pessoas ali que estão no meio que já estão mudando algumas coisas. A consolidação que faz aqui na casa da minha sogra, né? Que hoje mesmo está acontecendo. Esse vídeo está sendo gravado na terça-feira, né?
Você vê também que pessoas estão sendo moldadas, Verdade. estão sendo transformadas. Pessoas que antes não iam na igreja porque é muito longe, não conheço nenhuma igreja que eu goste, estão indo ali ouvindo a palavra e está gerando uma fagulha ali. E essa fagulha, meu amigo, se tiver material combustível ali, como diz nos meus treinamentos, vai pegar fogo. Vai pegar fogo, Vai verdade. pegar fogo. Thaís, pra gente estar encerrando aqui, você fazer as considerações finais, aquelas perguntinhas que são comuns, né? Então, aquela vez eu fiz a pergunta para você resumir a sua história até aquele momento, mas agora eu quero que você resuma a sua história com o avivamento, né? Desde que você identificou e percebeu que precisava ser avivada e que também precisava levar isso para as outras pessoas, em uma frase ou uma palavra. Às vezes uma palavra fica muito difícil, né? Que fala uma palavra e a gente fica, meu Deus, qual palavra? Mas uma frase que você queira. Resume para nós a sua experiência com o avivamento, a sua percepção de que era necessário um avivamento nos nossos dias, e uma frase para a gente ou uma palavra. Eu acredito que em uma palavra fica difícil mesmo, mas algo que me desperta, e eu acho que dá para colocar em uma frase, é não se conformar com esse mundo. Glória a Deus. Por que não se conformar com esse mundo? É porque às vezes a gente, como eu já disse, e vou tornar a dizer porque eu acredito que seja importante, às vezes a gente está vivendo tanto nesse mundo, porque a gente é muito ocupado, não tem tempo para muita coisa, que algumas coisas a gente começa a se conformar. Sim. E quando a gente começa a se conformar, a gente vai começando a achar coisas que não são normais, a gente começa a achar normal. Sim. Então eu acho que o que traz um despertamento é quando a gente para, opa, não posso me conformar com isso daqui. Não dá para viver assim. Perfeito. Então você não se conformar com esse mundo. Quando você não se conforma com esse mundo, você sabe que quando você está se afastando da vontade de Deus, você, opa, vem cá, deixa eu voltar. Peguei um caminho aqui errado, vou retornar. Perfeito. Eu gosto muito dessa passagem para quando alguém vem falar para mim de política. Eu nem gosto de discutir política, né? Eu tenho as minhas percepções, eu analiso e falo o que eu analiso. Mas quando alguém vem falar para mim, fulano de tal é o melhor para o Brasil, é o que vai mudar o Brasil. Só que aí a gente vê, a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, com este século. O que esse século quer? Esse século está cansado. A gente vê uma população cansada, exausta, né, de pagar impostos, exausta de ser roubada, né? Sai na rua, entra. Hoje mesmo eu vi um vídeo do cara, acho que é uma babá eletrônica, filmou o cara entrando dentro da casa, roubando tudo e saindo tranquilamente. Aqui em Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas. Eu vi também. Então as pessoas estão exaustas. As pessoas estão exaustas de trabalhar. Tanto que a gente vê aí a pauta 6x1 aí ficar tão famosa, né? Não que seja boa, porque, pelo amor de Deus, obrigar você a não trabalhar, eu não sei se é legal isso. Eu acho que tudo que é obrigado, né? Então. Eu acho interessante. Só que se fosse boa, né? Eu acho interessante, mas quem precisa votar são as pessoas que trabalham. Elas deviam decidir. Eu acredito que um dia de descanso é muito pouco. Não tem, acho que 2 também é muito pouco, na verdade. E eu acredito que deveria ser opcional. A pessoa escolhe se ela quer. A pessoa ter liberdade. Ter liberdade, exatamente. É isso que a CLT não vai ter. Só que as pessoas vão ver, nossa, agora eu vou descansar mais. E não percebe o mal que vai fazer. Né? Qual o mal seria? Um exemplo, as empresas começarem a diminuir o salário. Ou diminuir carga horária para poder diminuir o salário. Entende? Que é o que as empresas vão fazer. Né? Lógico, não vai pegar todo mundo. Outra coisa que eu fico preocupado também, quando o cliente fica defendendo a porte de arma, eu falo, gente, ou fica defendendo o assassinato de bandido, de traficante, de estuprador. Eu falo, gente, isso daí é totalmente fora da Bíblia. É totalmente errado com o que a palavra de Deus diz. É o que a gente estava conversando naquela hora. Se eu aceito que
um exemplo, né? Esse dia eu vi um vídeo também de um pai que foi absolvido e tal, mas aí teve provas lá, teve um monte de coisa. Só que aí a gente só viu o corte, né? E aí no corte tava o cara sendo elogiado porque matou o estuprador da filha dele. E aí um monte de gente comentando, é isso mesmo, porque estuprador tem que morrer. E sinceramente, assim como Paulo fala, eu sou o maior dos pecadores. Se ele é pecador, se esse estuprador ele é pecador como eu, e ele merece morrer, quem dirá eu, que não sou ninguém, sou só um miserável que Jesus resgatou, né? E eu gosto muito, amanhã vai sair aliás, no caso, para quem vai assistir esse episódio, já saiu, né? Mas a gente gravou o episódio com a Ana Cláudia e ela fala um negócio que eu achei muito interessante. Quando a gente olha aliás, perdão, Ana Cláudia não, foi com a Rose. Com a Rose. Ela fala, quando a gente olha alguém em uma situação e a gente fala bem feito ou a pessoa mereceu, a gente tinha que parar e pensar, e se eu não tivesse conhecido Jesus? Será que eu estaria no mesmo lugar? Exatamente. Será que eu estaria na mesma posição daquela pessoa? Porque Eu acho que é o que o mundo tem para nós. Eu acho que não cabe a gente julgar. Na verdade é essa, porque o que a gente tem que fazer hoje é vigiar muito do que a gente fala, Sim. que sai da nossa boca. Até porque a gente está aí e quando a gente é cristão, a gente tem que ser um exemplo. E se você não puder ser um bom exemplo ao abrir sua boca, é melhor você permanecer com a boca fechada. Quieto. Né? Então, assim, eu vigio muito, eu vejo algumas coisas que eu acho absurdo, eu até quero comentar, mas eu evito de comentar porque a partir do momento que você se declara como cristão em uma rede social, Ixi. tudo que você fala é lançado na sua face. Eu vejo através de comentários, em comentários de outras pessoas, porque eu evito ao máximo de comentar algumas coisas, porque você vê assim que tem gente ali que tá ali 24 horas por dia só procurando alguém para poder acusar. Sim. Não é nem que defende pauta nenhuma não, tá ali para poder acusar, para poder causar, para poder brigar, e a gente tem que evitar esse tipo de coisa, porque isso não agrega em nada na nossa vida, né? E a primeira coisa que eles vão querer discutir é, seu Deus permite a escravidão. Meu então Deus, assim, a pessoa nem leu. eu acho que a gente tem que, como cristão, a gente tem que vigiar, porque a gente é uma carta que o mundo lê. Que o mundo lê. Então, se não for edificar o que você vai falar, não fale. Perfeito. Até porque não são todas as vezes que a gente vai abrir a nossa boca para expressar a nossa opinião que vai edificar, não. Entendeu? E nem sempre a nossa opinião vai ser algo que vai edificar alguém. Então tem coisas que a gente nem precisa falar. É melhor evitar. É melhor deixar E isso é uma das coisas que eu ainda estou aprendendo, porque eu gosto de falar e às vezes eu falo em situações que eu não deveria falar, mas eu já aprendi muito, mas muito mesmo, a não falar em algumas situações, porque é melhor você não falar, porque aquilo que você vai dizer não vai edificar, então é melhor você permanecer calado. Tô aprendendo. O Espírito Santo tá me ajudando. Glória a Deus. Glória a Deus. o meu caso é a política, eu prefiro ficar quieto. Amém, né? Amém. Esse é o melhor? Tá bom, voto nele. Cada um com a sua opinião, mas o que a gente precisa ver na política é o que eles estão apresentando. Que mais se aproxima do que a gente acredita. Que mais se aproxima do que a gente acredita, até porque nem todo mundo vai cumprir aquilo que está prometendo, né? Nem tudo que ele vai falar ele vai cumprir. Na hora de conseguir voto, eles prometem o mundo e o fundo. Depois, colocar em prática já são outros 500, né? Thaís, agora aquele complete a frase que a gente não fez ainda com você, né? Complete a frase de hoje o verdadeiro avivamento começa quando? O verdadeiro avivamento começa quando a gente percebe que Deus tem algo a mais para poder derramar sobre a nossa vida, tem algo a mais para nos dar. Quando a gente percebe que a gente precisa de mais de Deus, eu acho que ele acontece, porque a gente tem sede de buscar mais, de receber mais. Que a gente vê que, por exemplo, parei aqui, mas espera aí, desse jeito não tá bom. Então, o verdadeiro avivamento acontece quando a gente compreende, quando a gente entende que a gente precisa de que Deus ele derrame mais sobre a nossa vida. Glória a Deus. Então, nesse podcast, nesse episódio de hoje, a gente falou sobre o que é o avivamento, sobre como perceber e buscar o avivamento. Entendemos também que o avivamento não é algo marcado, não, a tal hora, vamos marcar 7h39 de amanhã vai ter um avivamento. E não é bem assim. Quando Deus derrama, né? Só que a Bíblia deixa claro
que Deus ele está pronto e disposto a derramar, porque a gente vai ver Jeremias, se eu não me engano, vai dizer: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a terra, e os seus filhos profetizarão. Joel, obrigado. Eu também não sempre confundo. A gente vai ver que Deus está disposto a derramar, mas basta o quê? Buscar, né? Só que como que Deus vai derramar do Espírito dele e avivar completamente se não gera o movimento que a gente começa, inicia, não gera arrependimento genuíno. É verdade. Então tudo isso a gente falou aqui, a gente entendeu os pilares: primeiro, oração; segundo, arrependimento, conhecimento da palavra, entrega, né? E não se conformar. Né? Paulo vai ser excelente quando ele fala isso: não vos conformeis. É não se conformar. Não tá certo, não tá certo. Eu não posso entrar na igreja e sair da igreja como se eu estivesse batendo ponto. Eu não posso ir pro meu trabalho e voltar e ninguém saber que eu não sou crente. E não é nem questão de ficar esfregando a Bíblia na cara de ninguém, não. É você ser alegre, ser diferente, as pessoas verem Cristo em você. Pela forma que você fala, pelo jeito que você faz as coisas. É isso. E esse é o avivamento. Então, a gente precisa entender isso e nos colocar como uma atalaia. Se coloca como atalaia, se coloca como Abacuque e vamos buscar a Deus, porque Deus ele tem muito mais para nós. Ele tem muito mais para nós. E por mais que eu brinco sobre a geração 6-7, Pharma Aura, eu espero muito dessa geração. Os jovens que eu acabo liderando na mídia, eu espero muito desses jovens. Só Deus sabe o tanto que eu espero deles, porque eu sei o potencial que esses jovens podem ter e porque eu sei que Deus ele quer fazer um futuro glorioso usando esses jovens. É verdade. E Thaís, como a gente sempre faz, né? Esse é o final do nosso podcast. Agora é o momento da reflexão, onde você vai trazer a palavra. Então você que está assistindo aí, para de lavar essa louça, escuta essa palavra, porque agora Deus vai te abençoar. Amém? Thaís, dá a palavra aí, depois a gente encerra. O avivamento é algo que o Senhor fala muito ao meu coração, até porque é algo que eu vejo como urgente para a nossa geração. Porque eu acredito que a gente anda se conformando muito. E, como a gente já disse aqui hoje, é não nos conformar. Não nos conformar com esse mundo, não nos conformar com o que a gente está vivendo. É a gente querer buscar mais de Deus. E eu vejo que quando a gente se entrega verdadeiramente, que a gente entende que a gente precisa buscar mais de Deus, que a gente precisa conhecer mais a Deus, é impossível que esse avivamento ele aconteça só em nós. Porque quando a gente é avivado, geralmente as pessoas que estão ao nosso redor, elas também vão ser avivadas. Por quê? Porque você está avivado, você vai querer motivar as pessoas a buscar também. Quando a gente olha para todos esses movimentos que a gente vê sobre avivamento, partiu de alguém. Sim. Precisou que alguém entendesse que precisava buscar mais de Deus e que através daquela pessoa outras pessoas foram alcançadas e entraram no mesmo propósito. Então você que está assistindo esse podcast hoje, talvez o dia de você entender que você precisa de algo a mais com Deus seja hoje. Eu não sei como você está, às vezes você está cansado, às vezes você está desanimado, às vezes você está precisando de ter um encontro verdadeiro com Deus, de ter um reencontro. Às vezes você já encontrou a Deus, mas no meio da caminhada você acabou se cansando, acabou parando. Mas nunca é tarde para a gente poder continuar, para a gente poder recomeçar. E o importante é a gente entender que Deus ele nos espera de braços abertos. Que muito diferente da forma como às vezes nós pensamos que, poxa, eu falhei, para mim voltar fica difícil. Não, Deus ele espera que a gente volte, ele espera que retorne. Ele não quer que a gente fique parado, estagnado. Muito pelo contrário, ele quer que você se levante e retorne. E que hoje você venha refletir nessa palavra. Por quê? Porque a partir do momento que você entende que você precisa buscar a Deus, que você precisa conhecer o Deus que você serve, você vai conhecer a Deus através da palavra, você vai começar a orar a Deus para ter uma intimidade com Ele. E através dessa intimidade, você vai entender que você precisa fazer o ID do Senhor e que outras pessoas elas vão ser alcançadas através da sua vida. Que a gente venha olhar para o avivamento como algo que é necessário.
que a gente precisa para poder continuar nossa caminhada. Para quê? Para que a gente possa trabalhar na obra de Deus, para que a gente possa alcançar pessoas. Porque a partir do momento que a gente recebe um avivamento, a gente não vai ficar da forma como a gente está. Não fica. A pessoa que ela é avivada, ela recebe uma transformação, e aquela transformação ela gera frutos. Toda transformação ela gera um fruto, e o avivamento ele gera frutos. E um dos maiores frutos do avivamento é o arrependimento genuíno. E um dos outros frutos que o avivamento ele gera, você se arrepende de uma forma genuína, você não quer mais voltar a fazer o que você fazia antes que desagradava a Deus, e agora você quer apresentar esse Deus a outras pessoas. E é isso que é a vontade de Deus para todos nós, porque todos nós temos o ministério da reconciliação. Todos nós temos. Quando nós olhamos em 2 Coríntios capítulo 5, começa no versículo 18, se eu não me engano, até o 21, Paulo ele vai falar sobre o ministério da reconciliação. A gente tem uma palavra para poder reconciliar as pessoas, para poder chamar as pessoas para perto. Então, é isso que o Senhor ele quer de cada um de nós. Ele não quer que a gente se conforme com esse mundo, e a partir do momento que a gente não se conforma com esse mundo, a gente quer levar para outras pessoas, para que elas também não se conformem, para que elas possam se chegar a Deus, para que elas possam ter uma vida onde a presença de Deus é ativa, porque faz toda a diferença. O que faz diferença na nossa vida, o que faz diferença no nosso chamado, o que faz diferença no nosso ministério é a presença de Deus. A gente não tem absolutamente nada, mas a partir do momento que a gente tem a presença de Deus, a graça dele, ela recai sobre as nossas vidas. E é o que faz a diferença em tudo que nós fazemos. Absolutamente tudo. Desde você falar com uma pessoa, até você fazer um almoço na sua casa, até você cumprimentar um colega de trabalho, faz diferença na sua vida. A graça de Deus, ela faz a diferença na nossa vida. Que nós venhamos, nesse momento em que nós estamos refletindo sobre a palavra, entender que Deus é Ele que vai conduzir a igreja para o avivamento. Mas para que Deus ele venha conduzir a igreja para esse avivamento, precisa haver uma busca, precisa haver uma sede. A água ela vai ser derramada sobre o sedento. Quem tem sede vai beber dessa água. Então que você venha ter sede, para que você possa beber dessa água, para que você possa ter experiências lindas com Deus, e que essas suas experiências ela possa refletir em outras pessoas. Essa é a palavra que eu quero deixar nessa noite. Glória a Deus. E você que recebeu essa palavra, você que está aqui avivado agora, porque eu sei que você está escutando esse podcast, já está quase, você está se segurando aí para não soltar nessa cozinha, dentro do carro. Eu sei que você está escutando esse podcast. Então, vai lá, mete o dedo nesse like aí, pelo amor de Deus, compartilha, manda para todo mundo e não esquece de comentar. Comenta lá, o avivamento ele começa em mim. Exatamente. Se eu não mudar, se eu não for avivado, não vai acontecer avivamento. Se eu não tiver sede, não tem avivamento. O avivamento começa em cada um de nós. Se você tiver essa percepção e você for avivado, através de você, outras pessoas vão ser avivadas. Glória a Deus. Então comenta aí, o avivamento começa em mim para alcançar outros. Glória a Deus. E eu agradeço a sua presença. Fica com a paz do Senhor e um abraço. Paz do Senhor. Paz do Senhor, Paulinho. Obrigado. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe.